É tanta coisa nessa história que, olha, vamos tentar começar aqui pelo início. Arnaldo é professor de física, como eu disse, doutor nessa área, leciona na graduação e na pós-graduação do ITA já há 36 anos? Completou agora no dia 2 de maio 36 anos. 36 anos. Você nunca pensou em ter uma outra área de atuação, porque são anos de dedicação às exatas, à física. A vida inteira foi meu plano, né? E eu, graças a Deus, fui bem sucedido. Arnaldo, olha só, no ano passado, então tá super recente essa história ainda, a sua vida mudou completamente. O dia era 15 de agosto, você estava no meio da aula e começou a se sentir um pouco diferente. Vou tentar descrever aqui. Você sabia onde você estava, mas você não sabia muito bem o que estava fazendo. E perdeu até a explicação que você estava dando ali na sala de aula. Seus alunos perceberam que tinha alguma coisa errada. Você tentou, inclusive, se apoiar na parede, se apoiar na lousa e acabou desmaiando. Foi o primeiro sinal que alguma coisa estava errada. Perfeito. A esposa estava no outro continente. A gente vai chegar lá, né, nessa parte da história. Mas aí você foi levado ao hospital, né? E começaram a fazer os primeiros exames. Como é que foi esse primeiro momento? Dentro do CTA tem um hospital de base. Tá? Então eu primeiro fui levado pelos alunos, que não me deixaram cair, por sinal, até esse hospital. Lá eles não tinham condição de prestar o atendimento devido, eu fui levado para a cidade, para o hospital do meu convênio. Lá descobriram uma mancha no meu cérebro que precisava de mais exames. Eu fiquei alguns dias internado para descobrir exatamente o que era enquanto fazia esses outros exames. A Arlete estava na Alemanha. Na Alemanha. Né, visitando nossa menina, que estava morando lá, estava fazendo doutoramento lá. Recebeu essa notícia de maneira absurda. Nós tínhamos uma secretária no departamento que trabalhava com a gente há mais de 30 anos, a Zenaide, que tinha acabado de aposentar. E tinha uma menina nova lá, que mandou uma mensagem para a Arlete, depois a Arlete pode explicar melhor, de maneira absurda, né? Você não manda uma notícia, corre que teu esposo está hospitalizado. Tem que ir com calma, né? Nossa, e com toda a calma ainda não é o suficiente, né? Enquanto você está contando a história, quando você falou, e a Arlete estava na Alemanha, a Arlete deu uma respirada tão funda, eu acho que ela reviveu esse momento agora, porque é muito recente, né? Vocês mal se acostumaram com o milagre que vocês receberam, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, né? O resultado ali, Arnaldo, é que você tinha um tumor que era do tamanho de um caroço de abacate. Exatamente. Bem grande. Bem grande. Agora, o que tem de forte é que, assim, estava localizado no lado frontal direito do cérebro. Exatamente. Ou seja, o lado responsável pelo raciocínio lógico, cálculo, planejamento. Ou seja, o Arnaldo, 90% do Arnaldo estava ali, né? E como a gente sabe que o controle motor é cruzado, também era meu lado esquerdo, e eu sou canhoto. É canhoto, para completar a história. Exato. Bom, aí, se você tivesse uma cirurgia ali, que poderia te deixar com várias sequelas, inclusive todo esse raciocínio lógico, onde toda a tua carreira foi instalada, você talvez perderia. Se você me permitir o trocadilho, eu iria perder minha identidade geral. Olha, com certeza. Nunca o nome foi tão bem aplicado. Exato. Agora, tinha muito mais do que simplesmente não conseguir fazer conta, não conseguir saber coisas de exatas. Você não ia conseguir lembrar de muita coisa. Talvez você não ia saber quem era a Arlete mais. Uma das coisas que eu pedi para a Arlete é que as pessoas que fossem me visitar antes de eu fazer a cirurgia, que ela documentasse para depois que eu voltasse da cirurgia, eu pudesse saber quem se tratava. Arlete, eu fiquei, descobrindo a história de vocês aqui, eu fiquei já construindo um perfil ali do Arnaldo, porque o cara é doutor em física, então ele é um cara das exatas mesmo, né? E aí ele contando, lendo aqui a história, de que ele começou a pensar em tudo. Bom, eu vou ter um problema de saúde, não sei o que vai ser disso. Então ele começou a organizar tudo. Como é que vai ser se eu vier a faltar?
tá aqui o orçamento da família, tá aqui o que vai ser feito com o dinheiro, tá aqui essa organização, tá aqui essa organização. Como foi para você ser tomada por um susto lá em outro continente e ver o seu marido se organizando desse jeito, sem saber o que seria da vida dele, sem saber o que ele ia conhecer, o que ele ia se lembrar? Como é que foi para você isso? Bem, o Arnaldo sempre foi, e todos que estão ao nosso redor sabem, uma pessoa muito especial. Ele é a pessoa mais importante que eu possa considerar como uma figura masculina na minha vida. E é muito difícil nós conversarmos a respeito disso sem nos emocionarmos, porque ele foi sempre um provedor. Na família dele, ele perdeu a mãe, o pai, a irmã. Então, eu me lembro até de um detalhe que você dizia assim, o dinheiro que temos guardado é para vocês, para as filhas, porque caso nós adoecêssemos. E tudo mudou. Então, quando ele disse, não, mas eu vou utilizar esse dinheiro, eu falei, vai todo, e qualquer especialista que pudermos procurar será indicado para você. Uhum. E como eu estava na Alemanha acompanhando a minha filha, que estava fazendo doutoramento, eu fiquei assustada e percebi, e percebo hoje a presença de Deus em nossas vidas, e tenho certeza que Ele nos guiou, porque ele tinha ido a um congresso, e, né, óbvio que podia ter caído lá, né, ter convulsionado nesse momento. Ele podia ter convulsionado sozinho dentro de casa, e eu imaginei essa cena. E isso, graças a Deus, não aconteceu. E ele foi cair no lugar que ele mais ama, que ele tem pessoas que o amam muito lá. E foi, assim, excepcionalmente bom e confortável nesse sentido. Mas tem Ninguém quer ter um problema desses. Claro. Mas, depois que eu tive problema, eu só tive bênçãos. Eu não posso reclamar. Eu fui muito abençoado a partir daquele instante na minha recuperação e na maneira como a gente foi se arrumando. Bom, como o tumor era tão grande assim, né, o caroço de um abacate, então a gente até imagina que, e vocês também pensaram nisso, né, que vocês poderiam fazer um tratamento para que isso pudesse ser diminuído e a cirurgia ser um pouco mais tranquila, mas isso não foi possível. Teve que fazer a cirurgia imediatamente. Porque se você não sabe qual é o tipo do tumor, você não pode fazer uma quimioterapia. Então teria que fazer teria que invadir o cérebro de alguma forma. Ok. Certo? Então, já que ia invadir, era melhor fazer o serviço completo, vamos dizer assim. Arlete, mas eu até tinha te perguntado nesse momento onde ele estava se organizando, porque não sabia como seria essa cirurgia, não sabia se voltava, não sabia como voltaria. Me conta, como é que ficou o teu coração nesse momento, vendo ele organizando tudo? É muito difícil. Normalmente, nós somos muito mais emoção do que razão. Os dois ou você? Mas eu sou mais emoção do que razão. Tá, a camiseta aqui diz articulação que você criou, porque a ação e emoção trabalhando juntos em prol das nossas filhas e de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu imaginava que eu não ia dar conta. Mas você adquire uma força que em vem volta de Deus do amor, mesmo, né? que vem de Deus, sobrenatural. E nós temos muitos afiliados que nos impulsionaram, amigos que até hoje vêm nos aconselhando. E para eu ir em todos os bancos e fazer todo aquele movimento para preparar o quê? Eu estava preparando o quê? Isso vinha muito para mim. Então eu chorava escondida. Está se preparando para uma coisa que você não quer que aconteça. É diferente de você se preparar para fazer uma universidade, se preparar para fazer uma viagem, se preparar para ter um filho. Você está se preparando para algo que você realmente não quer que aconteça. Arnaldo, antes da gente ir para o intervalo, como é que foi a sua reação? Você é realmente esse cara que eu estou imaginando mais exato, assim? Ou a emoção tomou conta? Não tem como, a sua vida está na marca de pênalti, não tem como você não se... lidar com exatidão para isso. Exato. Agora, eu tinha vivido uma experiência traumática quando eu era jovem. Meu pai morreu com 42 anos de idade de um infarto. Minha mãe também, ela não tinha noção do que a gente tinha de dinheiro ou de dívidas. E ela teve que se virar. E eu não queria que a Arlete e as meninas passassem pelo mesmo. Imagina, você não queria que eles passassem pela mesma situação complicada que você passou na tua infância. Eu perguntei ao médico, quanto tempo eu tinha
sem colocar ainda mais em risco a minha vida antes de fazer a cirurgia. E ele me deu algumas semanas. E nessas semanas... Exato. Nessas semanas, nós corremos para tentar arrumar tudo. Mas isso teve que ser em conjunto, né? Tudo isso eu precisava dela do meu lado o tempo todo. Mas não é diferente do que ele já era, entendeu? A pessoa não perde a sua essência. Ele sempre preparou tudo para a nossa vida, ao nosso redor, para as outras pessoas, né? Então, não perdeu a identidade. A gente estava no bloco anterior falando sobre o processo cirúrgico. A sua cirurgia, Arnaldo, ela foi feita no Hospital das Clínicas em São Paulo e o médico que fez a cirurgia foi o Dr. Gustavo Guilherme. Guilherme Lopes? Lepski. Lepes. Está escrito Lepes aqui. Lepski. Lepski. Guilherme Lepski. Isso. Ele fez, inclusive, essa cirurgia pela primeira vez aqui no Brasil, nesse método, nesse formato. Bom, vamos tentar explicar o que aconteceu nesse processo cirúrgico. Era necessário abrir e retirar esse tumor, que estava próximo ali de toda essa parte do teu cérebro que, como você mesmo fez o trocadilho aqui, você perderia a sua identidade geral se algo desse errado. Então, Arnaldo, você fez essa cirurgia, por incrível que pareça, acordado. Exatamente. São três partes, vamos dividir a cirurgia em três partes. Uma primeira parte em que é retirado o tampo, e nessa eu estava totalmente desacordado. Na segunda parte, enquanto vai retirar o tumor, o médico testava cada lugar que ele ia mexer para retirar o tumor e checava comigo, eu estando acordado, ele checava comigo o efeito que isso teria. Se ele mexesse ali, o que aconteceria. Como que ele testava? Te fazia perguntas? Ele, para saber que local ele estava mexendo, ele dava pequenos choquezinhos e ele me fazia perguntas. Então, durante os dias anteriores, nós tínhamos conversado com a neuropsicóloga, tínhamos acertado uma série de cálculos que eu fazia mentalmente ainda antes da cirurgia e precisava verificar se durante a cirurgia eu seria capaz de repetir esses resultados, esses cálculos. Certo? Aí eu tenho uma terceira parte que botaram de novo o Arnaldo para dormir e fecharam a tampa. Entendi. Tá? Foram 9 horas de cirurgia entre o começo, eu entrar na sala de cirurgia e sair da sala de cirurgia. Dessas, durante 2 horas e meia, eu passei conversando com os médicos. Fazendo conta com os médicos, inclusive. Também. E falando sobre a vida pessoal, e tinha outros elementos, né? Vendo se todas as memórias estavam ali conservadas, se tudo estava tranquilo. Agora, Arlete, como que é passar 9 horas tentando esperar esse resultado? Eu acho que desde o primeiro dia foi um sufoco e nós temos Deus, com certeza, em nossas vidas, não há como duvidar, por pessoas que nos envolveram, inclusive eu queria citar o Fernando, que nos levou para São Paulo, né? Ele nos enviou, ao longo desse caminho, vários anjos para cuidarem de mim. Tem o Fernando, que serviu, né, nos levou para cima e para baixo. Por coincidência, ele estava sem emprego naquele momento, se dedicou totalmente a fazer esse trabalho de condução para a gente, foi muito bom. Também tem o Fábio, que era o enfermeiro que tinha que me fazer a preparação na véspera da cirurgia. Essa noite eu passei sozinho, a Arlete tinha voltado para Jacareí. Quando me foi dado um documento para eu assinar, em que explicava que eu ia perder, ou que eu corria o risco de perder, não só a vida, a capacidade de me comunicar, a capacidade de entender o que os outros falavam, certo? E eu não tinha outra escolha, eu assinei, exato, você assina o documento, a minha pressão foi lá em cima, e se a pressão tivesse alta, não tinha cirurgia no dia seguinte de manhã. Então, esse enfermeiro, um mais ou menos da minha idade, cuidou da minha preparação para a cirurgia, me acalmou e me disse uma coisa que me marcou muito.
ele tinha só mais 4 dias de trabalho para aposentar. Então, a dedicação daquele homem, naquele quase penúltimo dia de trabalho dele, foi uma coisa que me impressionou muito. E eu fiz questão de, durante a cirurgia, comentar isso com os médicos, que depois vieram parabenizá-lo. Né? Mas aí são só 2 dos muitos anjos que Deus foi colocando no meu caminho. Né? Isso para não falar na Arlete, nas meninas. A Arlete é o anjo central aí dessa história, né? Acho que é uma equipe mesmo. Acho que o amor já existia, já era muito forte. Eu peço desculpa por me emocionar aqui, tanto. Sim, sim. Mas nesse momento você descobre situações e presença de pessoas que você nunca imaginava acontecer. E até hoje a gente vivencia esse momento com pessoas que conseguem trabalhar o que eu chamo de empatia mesmo. O Arnaldo também teve auxílio de muitos professores do ITA, inclusive pessoas que trabalham com você há muitos anos. Eu tenho um colega no ITA que trabalha comigo há mais de 30 anos, que é praticamente um irmão, que passou por algo parecido. Ah, é? Há cerca de 6 anos atrás, e que me deu um apoio sem tamanho. Outros anjos também, os nossos afilhados de casamento. Nós temos vários afilhados de casamento. Um deles, por exemplo, eu acho muito engraçada a história, ele, nos primeiros dias, eu sou um homem grande, e a Arlete não dava conta, e eu estava com pouca mobilidade do lado esquerdo, ou quase nenhuma. Então, precisava de um homem me sustentar para eu poder tomar banho. O William veio, me deu banho, e até hoje, ele não consegue deixar de me chamar de senhor. Eu fico brincando, você me deu banho, rapaz, você não consegue me chamar de você? É incrível, incrível. Mas são incríveis, né? Essas pessoas que entram na vida da gente num momento que a gente realmente precisa. É realmente Deus que coloca. Sim. E eu imagino que era um misto, porque não foi um pós-operatório simples, não. Né? O Arnaldo já deu algumas pistas aqui, mas olha, depois de 9 dias que você saiu do hospital, né, Arnaldo? Você foi para casa e aí teve muita limitação do lado esquerdo, braços e pernas. Demorou 10 dias para conseguir levantar o braço. Precisou de um cuidador, de muita fisioterapia, tal, para o processo voltar. Passou por 30 sessões de radioterapia, agora está no 2º ciclo da quimioterapia. Exatamente. Então, assim, não foi um tratamento simples. Não, e ainda tem muito pela frente. Tem muito pela frente. São 6 ciclos de quimioterapia, tá certo? E eu estou terminando o 2º amanhã. Mas eu queria... Nossa, mas você está tão bem, né? Mas eu queria colocar algumas coisas que acho que é importante para quem está nos assistindo, é que você tem que se unir nesse momento. E nós já fazíamos isso antes, que a gente sempre trabalhou em conjunto, mas a alimentação é fundamental, né? Deus, obviamente, mas a alimentação é fundamental. Isso, nosso tratamento tem sido cada vez mais forte, intenso, doloroso, mas um pouco mais ameno se você se preocupa com essas questões. Isso foi até um processo que vocês tiveram que reestruturar na vida de vocês, dentre outros. Mas esse da alimentação, principalmente. Então, vocês estão tendo uma alimentação vegetariana a partir de agora. Nós tivemos que aprender, porque a quimioterapia, ela desgasta muito o organismo. E se você não ajudar comendo de maneira saudável, você pega e coloca esses órgãos que já estão sofrendo por causa da quimioterapia, você coloca eles para sofrerem mais ainda para fazer digestão. Né? E é muito importante a gente ter aceitação nesse momento. Nós nunca questionamos por que nós. O que fizemos para ter esse tipo de enfermidade nas nossas vidas? Nós pensamos que Deus sabe o que faz. Porque nessa hora o pensamento vem, por que eu? Não veio, para nós Nós não. fizemos... Nós nos programamos desde o início para não perguntar por quê, mas para quê. Isso. Poxa, que força. Mas eu acredito que nós já éramos articulados, já fazíamos isso constantemente, porque
tenho longas histórias para se contar aqui, porque, olha, aconteceu várias coincidências. Eu tenho um canal e eu publiquei no Dia dos Pais uma homenagem dele, da filha para ele. O dia 15 foi o dia seguinte ao Dia dos Pais, o dia que eu tive a convulsão, tá certo? Foi o dia que ela, lá da Alemanha, tinha publicado no YouTube a homenagem para mim, que ela estava mencionando agora. E eu tive muita sorte, como a gente tinha comentado antes, que nunca aconteceu nada comigo num ambiente hostil, porque a convulsão, que é o sintoma que apareceu o tumor, ela é menos perigosa em si do que é o que você estiver fazendo na hora que você tem a convulsão. Exato. Se você estiver abrindo um peru com uma faca elétrica, você vai abrir o mundo em volta de você se você tiver a convulsão nessa hora. Entendi. Né? Mas é importante ressaltar também que as pessoas devem ter cuidado hoje, né, consigo mesma. Porque o tumor, foi dito a nós, né, que ele se apresenta com uma dor de cabeça intensa, que normalmente a gente se automedica, ou com a convulsão, que é o quadro que parece mais difícil, mas não foi. Então, é muito importante, volto a dizer, que nós nos preparemos constantemente para nos autoavaliar e perceber isso com insistência com os médicos, porque é o que fizemos, né? Fomos em vários médicos e o Dr. Paiva queria fazer a cirurgia e depois foi mudado para o Dr. Guilherme Lepski, que nós temos muito a agradecer, esse neurologista, né? Neurocirurgião. Que abriu essa oportunidade para que a gente tivesse esse tipo de cirurgia especial com o equipamento que ele dispunha. Foi algo experimental também, né? Sim. Porque nunca havia acontecido. Mas é graças a esse experimento que deu certo, essa cirurgia, ainda, né, nesse formato nunca havia sido feita, é graças a isso que hoje o Arnaldo está aqui com todas as faculdades mentais, físicas aí perfeitas, preservadas. Porque senão a gente poderia ter um Arnaldo muito diferente. Exato. A gente viu no próprio hospital pessoas com outros tumores similares, às vezes bem menores que o meu. Eu não vi ninguém com um tumor tão grande quanto o meu, com sequelas muito piores do que qualquer coisa que eu tive. Porque eu tive a paralisação do braço esquerdo, uma dificuldade séria de movimentação com a perna esquerda, que depois de 40 dias, com a fisioterapia, já tinha passado. Mas sabe por que aconteceu essa questão do braço dele? Porque o Dr. Guilherme havia dito para mim que ia devolvê-lo na íntegra, sem nenhuma dificuldade, olhando para mim. Uma pessoa generosa, maravilhoso esse médico. E quando ele voltou com essa sequela, ele saiu andando no centro cirúrgico, quem viu a gravação, né, ele saiu de maca, mas falando, né? Exato, conversando. E aí eu perguntei a ele, 2 dias depois, poxa, mulher, né? Como assim? Não era inteiro? Por que não está mexendo esse braço? Exatamente. Sabe? Aí você vai com o dedinho, na carinha Ela do foi lá médico. cobrar do médico. Foi mesmo, porque a gente sempre brigou um pelo outro. Né? E ele disse, sabe, Alete, no centro cirúrgico ele estava tão à vontade, que aí um dado momento, ele leva a mão para a cabeça e quer coçar a cabeça. Meu pai do céu, ia coçar o cérebro, não ia coçar a cabeça. Exato. Porque a sensação da cirurgia com a cabeça aberta, eu não sentia dor. Muita gente me perguntou isso. Eu não sentia dor, mas você sente que tem alguém mexendo lá. Na parte da cirurgia... Me deu até uma coceira aqui. Exato. Na parte da cirurgia em que eu estou acordado, parte do processo de sedação, eu não entendo bem disso, era por hipnose. Então, quando eu fui fazer, dá licença, esse movimento, para colocar a mão e coçar o que estava me incomodando, o anestesista, mais uma enfermeira e o auxiliar do anestesista, seguraram meu braço e acho que disseram, essa mão você não pode mexer. Isso. E eu acredito que isso tenha ficado, os médicos não confirmam totalmente, mas não descartam essa minha ideia. Que isso ficou gravado e por isso que eu não mexia o lado esquerdo. E para movimentar, como Deus é maravilhoso, né? Uma máquina incrível. Para movimentar, fora os profissionais que a gente tem que valorizar nesse momento, ele tinha que mandar comando para o dedo fazer o movimento. Ele dizer ao dedo. Então, algumas vezes na fisioterapia,
Ele pegava o pezinho e na hora de devolver para o fisioterapeuta, que foi o Vinícius, Exato. ele ia devolver, a mão não abria. Aí Eu precisava lembrar que eu tinha que abrir a mão e soltar para ele poder pegar o pezinho de volta. Aquilo que pra gente é tão natural, Isso. num primeiro momento você teve que pensar em cada movimento de cada parte do seu corpo. Para as pessoas entenderem, é similar a dirigir. No começo, você tem que pensar, eu vou colocar a primeira, vou tirar o pé da embreagem. Então eu tive que passar por esse processo com a mão, com o braço e com a perna. Aí, pouco a pouco, essa coisa vai voltando a ficar automática. Verdade. Agora, você falou, né, Arlete, de que, bom, ele saiu falando do centro cirúrgico. Como foi essa sensação? Ou quando o médico te disse, vou te devolver ele inteiro, impecável, não vai acontecer nada, isso já te deu muita segurança e você tinha certeza que isso iria acontecer? Não foi bem assim. Porque, na verdade, quem iria fazer a cirurgia era o Dr. Paiva, como eu havia citado. E quando eu vi o Dr. Lepski, ele é muito jovem para ser tão sábio e tão estudioso como ele é. Por isso que eu digo, eu amo essa questão, porque eu acho que todos os jovens que estão nos assistindo devem entender o quanto é importante estudar, o quanto é importante buscar, ser competente, buscar o que você almeja, né? E os pais, obviamente, estimular, porque quando você vê essa imagem do Dr. Guilherme, você vê assim, ele é muito jovem. E ele tem um bigode enorme, assim, e eu falei assim para ele. Eu falei assim, você vai fazer cirurgia? Como que você vai abrir a cabeça do meu marido sendo tão jovem? Do doutor. Eu já estava passada. E ele foi muito delicado, falou, então, vamos ver, né, se você quer ou não, né? Durante a cirurgia, tem uma passagem engraçada, se você me permitir, eu gosto muito de andar de bicicleta, né, de pedalar. E eu disse para ele, durante a cirurgia, eu quero que você me devolva sendo capaz de andar de bicicleta. Se você não fizer isso, eu vou cortar o seu bigode. Aí ele brincou comigo, muita gente já morreu tentando, né? E eu falei, eu espero que não tenha sido na mesa de cirurgia. E não foi. Não foi. Pelo menos no meu caso, não foi. Mas quando você perguntou a respeito desse processo, né, que eu estava envolvida, então, na parte externa da sala de cirúrgico estava eu, a filha dele, a Juliana, muitos primos e amigos. Né? E nós estávamos totalmente acolhidos naquele hospital. O hospital é incrível. O Hospital do HC é uma instituição de amor, né? de união, porque eles abriam a porta do centro cirúrgico e diziam assim para mim, olha lá, está falando. Olha lá, ele está falando. E eu fui acompanhando. E toda a equipe que estava participando da filmagem também sempre vindo em tempos e tentando me acalmar. Então, é difícil... Não foram 9 horas sem notícia, né? Não. Isso foi... Você já foi se acalmando ao longo do processo. Aconteceu uma coisa pior, porque o Dr. Lepski saiu do centro cirúrgico para pegar uma maleta. Aí eu olhei no pé dele e falei, você vai entrar com o sapato desse jeito? Você saiu do centro cirúrgico, ainda disse para ele. Ele falou... Ela já tinha dado aquela dura do bigode nele, né? Eu falei, é meu marido que está lá dentro, você não está entendendo, né? Ele falou, tá bom, eu vou colocar outro sapatinho no pé, né? São situações que a gente está contando rindo, mas foram momentos muito difíceis e que é assim que a gente vive, né? Rindo e sofrendo e querendo sempre mais, né? Superando cada dia um pouco. Pois é, e assim, o tratamento vai até fevereiro, né, do ano que vem. Mas o pior com certeza já passou, o grave com certeza já passou. Agora vem esses pequenos detalhes, esses pequenos ajustes. Que fica de grande aprendizado para a vida, para o amor de vocês, já que a gente está falando de Dia dos Namorados aqui. Tem uma coincidência muito interessante. Eu sempre disse para ela que quando morresse, eu queria que tocasse aquela música My Way, com Frank Sinatra cantando, né? Quer dizer, do meu jeito. Tudo isso que aconteceu me mostrou que as coisas não são do meu jeito, né? São do jeito de Deus. E quando ela recebeu a notícia, ela estava andando em Dresden, conta. Eu estava numa praça com a minha filha em Dresden e um músico cantando e tocando My Way. E aí eu disse, filha, eu posso gravar e mandar para o Arnaldo que eu estou pensando nele agora.
Eu não sei exatamente se foi o momento que você teve a queda. E aí, ela disse, vamos procurar um Wi-Fi. E entramos num café. E quando eu estava mandando o vídeo para ele, entrou essa figura de uma criança, como eu sou psicopedagoga, eu falei, peraí, deixa eu atender essa mãe. Ela disse, por favor, mãe, vamos passear, vamos terminar esse dia, não vamos ficar conversando. Eu falei, mas é uma criança. Daí foi quando eu recebi a notícia. Então, são coincidências que a gente entende que é de Deus, né, na nossa vida. São os cuidados, né? E isso ficou, vai ficar pra gente. E a gente se uniu ainda mais. Já éramos unidos. E agora mais ainda. É muito mais. Parabéns, gente, pelo carinho de vocês um com o outro, pela união, pela unidade, pela articulação que vocês têm um com o outro. E eu tenho certeza, o Arnaldo vai sair mais que vitorioso dessa luta. Com certeza. A primeira guerra aí, mais forte, já passou. Tem só algumas pequenas batalhas agora. E vocês vão continuar por muitos anos perpetuando esse lindo amor, esse sentimento tão bonito que vocês têm. Parabéns pela história de vocês e muito obrigado por terem vindo aqui, aberto o coração, compartilhado com a gente. Nós que agradecemos. A gente está muito feliz de ter estado aqui e eu, mais do que tudo, por ter recuperado a minha identidade geral com essa cirurgia. Manteve a sua identidade geral. Ele não muda, ele continua fazendo trocadilho. Tá vendo? O tempo todo. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos.